E aí, pessoal? Hoje, nas rapidinhas do IGTV, nós vamos falar sobre a importância da nutrição em anestesiologia e terapia intensiva. A questão da nutrição em anestesiologia, particularmente, ela já vem de um histórico no contexto do jejum, não é? Inúmeros protocolos são vistos dentro e fora da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, dentro e fora dos critérios ASA, que colocam a questão da periodicidade com a qual se poderia ingerir alimentos sólidos, gordurosos. Então, já vem de bastante tempo a questão da nutrição em anestesiologia. Mais recentemente, o protocolo ERAS, que é um conjunto de medidas que visam aumentar a segurança do paciente, retomou o assunto, encorajando a administração de soluções líquidas ricas em destrose até 2 horas antes do ato, para que se evite o catabolismo. Na realidade, o aspecto da nutrição em anestesiologia e terapia intensiva é muito mais profundo do que os famosos protocolos de jejum, que colocam aí leite materno 2 horas antes, NAN 4 horas antes, ou mesmo a questão do protocolo ERAS e das soluções com destrose. É muito mais complexo, muito mais profundo que isso a questão da nutrição em anestesiologia e terapia intensiva. Bom, a nutrição ela é importante sim, porque ela traz um aporte calórico. Ela traz um aporte calórico tanto por ser rica em carboidratos, quanto também por ser rica em lipídios. Aporte calórico deste que vai ser importante, vai ter um impacto direto no desfecho de pacientes anestésicos e críticos. A nutrição ela é importante por conta da sua plasticidade, pelo fato dela possuir proteínas, que como o próprio nome diz, são elementos plásticos que vão impedir a perda de massa magra, que vão estar auxiliando o paciente dentro do contexto de mitigação da sarcopenia. Então, juntando todo esse pacote, empiricamente, de maneira bastante natural, as pessoas compreendem a importância da nutrição, tanto na anestesiologia quanto em terapia intensiva, porque em ambas as situações estamos lidando com pacientes que podem estar em jejum prolongado e pacientes que podem estar num cenário de resposta neuroendócrina ao trauma e que, portanto, precisam de um aporte nutricional especial. Acontece que, se formos aprofundar um pouco no assunto, nós vamos nos surpreender com a gama de aspectos positivos que a nutrição traz a estes pacientes. Começando pela questão da sepse, e também dos diversos tipos de choque que um paciente pode sofrer dentro de um ambiente de terapia intensiva. Seja a sepse, o choque séptico, ou o quadro de choque, conceitualmente conhecido como um desequilíbrio entre oferta DO2 e consumo VO2, que é o que conceitua hoje o estado de choque, uma das primeiras medidas do organismo é fazer um desvio do fluxo sanguíneo de parte do corpo, onde ele julga não ser tão importante, para órgãos nobres. E nós sabemos que cerca de 60% a 70% de nossa volemia está da boca ao ânus, com seus anexos, no trato gastrointestinal e anexos. O trato gastrointestinal, junto com pâncreas, fígado e todos os seus anexos, corresponde, portanto, a 70% quase da volemia. Então, o que o organismo faz? Ele promove um desvio do fluxo sanguíneo deste setor, do trato gastrointestinal e anexo, para órgãos nobres, como coração, cérebro e rins. Então, não é à toa, não é por acaso que inúmeras monitorizações que visam mensurar a gravidade do paciente crítico lançam mão do estado da mucosa. Nós temos, por exemplo, a tonometria gástrica, que muito antes do aumento do lactato já nos mostra uma liberação de CO2 na mucosa gástrica ali, revelando um sofrimento, uma hipoperfusão gástrica, justamente por conta dessa distribuição de sangue, no caso do estômago, para órgãos mais importantes. E o que isso tem a ver com a nutrição enteral dentro deste aprofundamento que estamos fazendo no assunto? No primeiro aspecto dentro deste contexto de aprofundamento no assunto. Bom, a nutrição ela é fundamental nesse contexto do trato gastrointestinal, porque ao doar o sangue, ao sangue ser desviado do trato gastrointestinal para órgãos nobres, a mucosa vai sofrer. Nós vamos ter uma hipoperfusão da mucosa do trato gastrointestinal, que vai evoluir com uma atrofia dessa mucosa
E dentro deste cenário, a atrofia e hipoperfusão ela vai se tornar friável. E assim sendo, nós vamos observar a passagem de bactérias do interior da luz intestinal para a corrente sanguínea. É o que nós chamamos de translocação bacteriana. Essa translocação bacteriana, por si só, tem a capacidade de piorar a progressão dos estados de choque. E a nutrição, aponta-se aqui particularmente a nutrição enteral, que é aquela na qual se passa uma sonda nasoentérica e administra soluções através de bombas de infusão. Ela impede que isso ocorra, na medida que ela mantém a mucosa nutrida, eutrófica, impedindo a passagem, a translocação bacteriana e amansando o processo da síndrome da resposta inflamatória sistêmica e melhorando o prognóstico dos choques. Um outro aspecto fundamental da nutrição, principalmente da nutrição enteral, é a sua propriedade também imunomoduladora. Nós sabemos que todos os estados de choque, particularmente o observado no choque séptico, mas também no choque cardiogênico, hipovolêmico, até porque todos eles, quando complicam, acabam por terminar num choque distributivo, acabam por terminar num estado de CIRS, né? Um choque hemorrágico, por exemplo, se não for corrigido em tempo, se você deixar ele chegar no grau 4 daquela escala de cirurgiões norte-americanos, onde mais de 40% da volemia se foi, esse paciente vai acabar inflamando, né? Então, o final de todo o choque acaba sendo um choque distributivo tipo CIRS, que é o que se observa no choque séptico, né? Apesar de que está meio fora de moda falar em CIRS, né? Devido aos critérios SOFA, aliás, isso é alvo de muita crítica da própria literatura, porque SOFA não enterrou os critérios CIRS, né? Apenas tornou o diagnóstico mais específico e menos sensível. Mas isso é outra coisa, voltemos ao assunto. Então, de uma forma ou de outra, todo choque acaba terminando sendo inflamatório, né? Se ele não for tratado em tempo. E nós temos como modelo do choque inflamatório o próprio choque séptico. Nós vamos ter lá uma injúria inicial, que é o primeiro dominó dessa sequência de eventos, que vai ser um agente infeccioso. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. E ele vai ativar, então, através de inúmeras substâncias, o nosso sistema imune. Então, nós vamos ter ativação de macrófagos, de neutrófilos, liberação de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Nós vamos ter uma vasoplegia enorme por conta da liberação de óxido nítrico, né? E tudo isso vai, por fim, levar a uma hipoperfusão tissular e falência de múltiplos órgãos e sistemas. E o que a nutrição tem a ver com isso? Inúmeras substâncias utilizadas na nutrição, particularmente na nutrição enteral, destaca-se, por exemplo, o glutamato, possuem propriedades imunomoduladoras. Então, se a nutrição já tinha vantagem de evitar a translocação bacteriana, né, evitando que a sepse se perpetue por mitigar, diminuir a passagem de micro-organismos através da membrana do trato gastrointestinal para o sangue, além disso, ela possui uma propriedade de imunomodulação. Ela joga água nessa fogueira que é a CIRS, né, evitando que ocorra uma liberação maciça de citocinas, aquela tempestade citocinérgica que, em última análise, vai ter um desfecho letal. A nutrição enteral, ela é a gold standard no paciente crítico. Ela deve ser estimulada tanto em procedimentos anestésicos cirúrgicos, em que você precisa manter o paciente nutrido, não é? Devemos lembrar que se a via aérea está garantida e se é um procedimento em que você pode precocemente ligar novamente a nutrição enteral, assim que terminar a cirurgia, desde que o trato gastrointestinal esteja funcionante, nós temos que estimular os médicos anestesiologistas a deixar a nutrição enteral desligada o menor tempo possível. E no ambiente de terapia intensiva, ela deve ser estimulada sempre que possível. Nós temos apenas duas contraindicações da nutrição enteral, que é o trato gastrointestinal não funcionante e situações de choque que exijam grandes quantidades de noradrenalina, que aí realmente o risco de ulceração ou lesão é muito grande. A nutrição enteral ela não é livre de riscos, né? Ela tem suas consequências, como broncoaspiração, ela aumenta a incidência de broncoaspiração, sinusite, mas deve sempre ser, que possível, indicada, associada ou não à parenteral e, se possível, apenas a nutrição enteral, que é realmente a mais indicada nos aspectos citados no que se refere ao melhor prognóstico da condução da sepse. Então, no contexto atual, é isso, né? Você vai produzir uma situação em que você vai mitigar a liberação de agentes catabólicos, como cortisol, o hormônio do crescimento, né? E vai aumentar a produção de hormônios anabólicos, como insulina e testosterona.